Na tarde da última segunda-feira, a juíza eleitoral, doutora Cláudia Mara, juntamente com os chefes de cartório do Fórum Eleitoral aqui da nossa cidade, fizeram um balanço sobre como foram as eleições 2018 na nossa região. E olha só, nesse balanço geral, as eleições aconteceu tudo tranquilamente, sem nenhum crime eleitoral registrado aqui na cidade de Ariquemes e na região do Vale do Jamari. Acompanhe comigo agora, então, o balanço geral aí da doutora Cláudia Mara, juíza eleitoral. Foi uma eleição que a gente tem mais que agradecer os eleitores que exerceram a sua cidadania de uma forma ordeira, contribuíram com a justiça eleitoral, né? Foram, votaram, retornaram para sua casa sem bagunça, sem algazarra. Então foi bem tranquilo mesmo. Eu penso que o que a Justiça Eleitoral se propôs a fazer, ela fez com excelência. No Vale do Jamari as eleições foram tranquilas, nós não tivemos nenhum problema mais grave que poderia ser. Tudo aquilo que foi apresentado de intempéries foram resolvidos com tranquilidade pelos técnicos da Justiça Eleitoral. Então, o balanço final é que a eleição do Vale do Jamari foi muito tranquila, organizada, né? E nós temos mais que parabenizar os servidores da Justiça Eleitoral com relação à organização do dia da eleição e da preparação dela. Em relação aos números de abstenções, desde as eleições de 1989, neste ano de 2018, agora nas eleições do segundo turno, foram registrados aí o maior número de abstenção. Aqui na cidade de Ariquemes tivemos um total aí de 26,73 abstenções. Já na 26ª zona eleitoral, que fica responsável aí pelas cidades de Cacaulândia, Cujubim e Rio Crespo, o chefe de cartório, Edgar Manuel, traz pra gente aí como foram os números de abstenções nessas cidades. Acompanha comigo. Nos municípios da 26ª zona eleitoral, são eles Cacaulândia, Cujubim e Rio Crespo, a abstenção ficou um pouquinho acima da média dos últimos anos, das últimas eleições. Em Cacaulândia a abstenção foi de 27,20%, em Rio Crespo a abstenção foi mais alta, de 31,15%, e em Cujubim de 33,03%. Então foi uma abstenção alta, como a doutora Cláudia, juíza eleitoral, explicou. Isso pode se decorrer em razão do momento político que a gente vive. Alguns eleitores estavam muito indecisos, alguns estavam indignados e não queriam votar. A gente acredita que possa ser algo nesse sentido aí que levou tanta gente a deixar de votar. Porque a Justiça Eleitoral ofereceu transporte para eles, os ônibus, né? A comissão de transporte organizada pelo Marcílio, da 25ª zona, e pela doutora Deise, a juíza eleitoral, trabalhou efetivamente, os ônibus foram colocados nas linhas. Então a gente acredita que essa abstenção possa ser uma coisa mesmo individual do eleitor, que optou em não votar. E o chefe de cartório, Marcílio Facim, traz para a gente o número de abstenção nas cidades de Alto Paraíso e Montenegro. Em relação aos municípios de Alto Paraíso e Montenegro, a tendência é a mesma, né? Já saiu estatísticas do TSE que nos últimos 4, 5 anos a abstenção vem aumentando, eleição após eleição, e Ariquemes não foi diferente. A região de Ariquemes também houve um aumento em todos os municípios no número de abstenções, né? Lá no município de Alto Paraíso nós temos 11.951 eleitores, não foram votar 3.500, o número exato, né? Votaram 8.451, então 70,7% compareceram para votar. Como o Edgar já havia frisado antes, foi disponibilizado um ônibus na área rural. Muitos ônibus trouxeram pouquíssimos eleitores, né? 2, 3, 5 eleitores, né? E hoje nós sabemos que a maioria dos eleitores tem uma moto, tem um veículo para se deslocar, né? Mas, de qualquer forma, o transporte de eleitor foi disponibilizado na área rural, onde nós podemos transportar os eleitores, né, na área rural. E, mesmo assim, a abstenção subiu mais um pouquinho em relação aos demais anos, né? No município de Montenegro também, lá são 9.907 eleitores, 6.952 votaram e a ausência foi de 2.955. Então, também Montenegro, em percentualmente falando, 7,1% votaram, né? Então manteve a média aí de 70%, né, de votantes, e aí 28%, 30%, 31% de ausentes, que não foge
a regra das eleições anteriores, né? Então, esses são os municípios, né, os números dos municípios, os números dos eleitores votantes e ausentes em Alto Paraíso e Montenegro. Então esse foi aí o balanço geral de como foram as eleições 2018 aqui no Vale do Jamari. Lembrando, como a doutora juíza Cláudia Amara falou no início aqui da nossa reportagem, que foi uma eleição muito tranquila aqui em toda a região do Vale do Jamari, sem nenhum registro aí de crime eleitoral.